Oi, pessoal, joia? Hoje eu vou ler um trecho, né, mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Dessa edição aqui vai ser a página 190, Instruções dos Espíritos, dar-se-á àquele que tem. E tem 15 aqui. Dá-se àquele que já tem, e se tira àquele que não tem. Meditai estes grandes ensinos que, frequentemente, vos pareceram paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Não a recebeu senão porque tentou dela se tornar digno. E o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem ao bem. Estes esforços firmes, perseverantes, atraem as graças do Senhor. É um imã que chama para si as melhores progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para escalar a montanha santa, no cume da qual está o repouso depois do trabalho. É aquela lei da atração, né? Então, quando você começa a vibrar numa certa, né, você começa a ter uma certa vibração, você atrai aquilo que é igual a você. Então, você é como se você ganhasse mais. É como o rádio, né? O rádio, ele vai sintonizar numa frequência. Então, o que ele consegue tocar? Ele consegue tocar aquele som que está numa frequência do que eu sintonizo. Então, quanto melhor eu sintonizo, mais perfeito é aquele som. Então, você acaba ganhando mais porque você está sintonizado naquela vibração. Então, isso serve tanto para ondas sonoras, né, no caso aí da física, e acontece da mesma forma quando você está analisando a questão do espírito, né? A pessoa, então, ao vibrar bem, ou seja, aquele que se mantém bem, que faz caridade, que é gentil, né? Aí vamos para os 5 princípios do Reiki, né? O Gokai. Então, é o cara que é gentil, ele respeita o seu entorno, ele não fica com raiva, né? Então, não declina a sua vibração. Ele, então, é o caso aí, dá-se aquele que já tem. Então, ele recebe muito mais, porque ele vibra em relação a coisas boas, que só vai fazer ele engrandecer. Tira-se àquele que nada tem ou que tem pouco. Tomar isso como uma oposição figurada. Deus não retira às suas criaturas o bem que se dignou lhes fazer. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que lhe fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daqueles que havia recebido pouco, é o próprio Espírito, ele mesmo que, pródigo e negligente, não sabe conservar o que tem e aumentar na fecundidade o óbolo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe ganhou e o qual ele herda, vê esse campo se cobrir de ervas parasitas. Então, você vê a pessoa que tem toda a possibilidade de fazer muito, ajudar muitas pessoas, é uma pessoa que tem possibilidade de modificar o ambiente em que vive, ser gentil com os demais, ser caridoso. Ele tem todas as ferramentas para ser e não o é. Essa pessoa, ela começa a vibrar mais baixo. E ela vai atraindo para si coisas que vibram na mesma sintonia, que não são boas. Então, quando a pessoa fala assim, eu tô com encosto, não sei o quê, você atraiu para si essa possibilidade.
por vibrar na mesma sintonia, ok? Se você estivesse numa outra sintonia, nem conseguiriam chegar perto de você, esses que estão numa vibração distoante, certo? Claro que nem sempre a gente fica ali em cima, né? Sempre tá todo mundo feliz, todo mundo gentil e tudo, mas a pessoa ela tem que ter consciência de que se sentir que ela está declinando nessa vibração, voltar logo. Então tem que ter seus próprios recursos, orações, banhos, acender vela, enfim. Cada pessoa ela tem que ter o seu método de sentir o que está declinando nessa vibração, voltar a vibrar bem. Dançar, cantar, certo? E mexer com planta. Então, você tem que encontrar aí o teu, as suas ferramentas, certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima leitura.